capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Os adolescentes que forem lá para o fundo podem ir por aqui, ok? Para não tomar chuva, senão... porque lá por fora, por ali você vai se molhar toda, Bianca. Então, esse é o nosso tema, meus irmãos, da vocação eficaz, né? A vocação eficaz, antes de nós passarmos aí os slides, ela tem a ver com o chamado de Deus para a salvação, o chamado interno de Deus para a salvação em nossos corações. Amém, igreja? Deu para entender? Olha só, nós temos o chamado externo, né? Que é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, todas as pessoas elas são chamadas. Mas a vocação eficaz, ela tem a ver com o chamado de Deus direto em nossos corações. Um exemplo disso está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo de número 16. Atos 16. Atos 16, a partir do verso de número 11. Atos 16, a partir do verso de número 11, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então o apóstolo Paulo estava fazendo missões. Eles chegam ali na cidade de Filipos, vão para um lugar de oração. Chegam naquele lugar de oração, haviam ali algumas mulheres. Veja o verso de número 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Então, reparem, meus irmãos, que muitas pessoas estavam ali ouvindo a palavra, nós não sabemos quantas, né? Especialmente um grupo de mulheres estavam ali ouvindo a palavra, mas a Bíblia diz que, enquanto o Evangelho era pregado, veja o verso 14, o Senhor abriu o coração de Lídia. Amém, igreja? Então, aqui nós vemos o chamado eficaz. Todos estavam ouvindo a palavra, mas Deus, ele falou com quem especificamente? Com Lídia. Ele abriu o coração de Lídia. Deus poderia ter aberto o coração de todas aquelas mulheres? Sim, Deus é onipotente, mas Deus, ele foi e ele falou ao coração de Lídia. Ele abriu o coração de Lídia. Veja ali o final do verso 14. Abriu o coração dela para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. A ideia de atender aqui é de obedecer, Lídia, por si mesma, não poderia obedecer, mas Deus abriu o coração dela para que ela obedecesse, para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Especificamente, o apóstolo Paulo estava pregando sobre o quê? Estava pregando sobre Jesus como o único Senhor e Salvador. O texto não traz essas palavras, mas isso fica claramente subentendido. Por quê? Porque na sequência, tanto Lídia quanto toda a sua família foram batizados. Veja ali o verso de número 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, né? Ou seja, ela e toda a sua casa. Quem foi batizada ali? Lídia foi batizada. Nós não sabemos se ela tinha esposo ou não, mas se tinha, foi batizado também. Os filhos foram batizados, todos foram batizados na casa de Lídia. Por quê? Porque ela creu em Jesus como único Senhor e Salvador. Aonde está o chamado eficaz? O chamado eficaz está quando Deus
Quando a sua palavra é pregada, Deus vem e Ele abre o coração do indivíduo para crer e atender às coisas da Escritura, né? O chamado do Evangelho. Essa vocação, ou esse chamado eficaz, ele vem do próprio Deus. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Nesse slide, né, essa introdução, ela não se encontra na confissão, mas ela vai nos ajudar a entender melhor o que nós vamos estudar hoje. Alguns passos da obra de salvação. Então, alguns livros da dogmática, eles vão trazer aquilo que a teologia chama de ordus salutis, né? Ordem da salvação, passos da salvação. Aqui nós colocamos, vamos dizer assim, de maneira simples, alguns desses passos, né? Não todos, mas alguns deles. Então veja só, a eleição, né? A predestinação, fala-se tanto em eleição, predestinação. A eleição e a predestinação acontecem quando? Lá na eternidade. Deus na eternidade, no conselho eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus, Ele ordenou, Ele predestinou para a salvação, né? A palavra eleição tem a ver com escolha. Deus, Ele elegeu, Ele escolheu, Ele predestinou antes da fundação do mundo. Depois, meus irmãos, Cristo veio e realizou a sua obra, né? No tempo e na história, Cristo veio e realizou a sua obra. Obra de completa obediência ao Pai. Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz, ali acontece a plena redenção, né? O pagamento dos nossos pecados. Na cruz, Cristo ele comprou os eleitos, né? Ele comprou a igreja. Ele comprou um povo para a salvação. Um número que nós entendemos que é inalterável. Esse povo ele foi justificado, né? Paulo vai falar muito sobre isso, sobre predestinação. Nós estamos vendo na exposição de Romanos sobre a justificação. O que é a justificação? Uma vez que os nossos pecados foram pagos, Deus ele nos declara justos, né? Então todos os predestinados eles foram declarados justos porque Cristo veio e pagou o preço pelos seus pecados, né? Da sua culpa. Agora esses eleitos eles precisam ser alcançados no tempo pela evangelização. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, conforme a igreja vai pregando o evangelho, os eleitos eles vão sendo alcançados. Então, há um chamado geral. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse é um chamado geral. Mas o chamado específico, a vocação eficaz, ela aconteceu com Lídia. Ela aconteceu com aquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. O Senhor entra ali naquele tanque, uma multidão de enfermos, mas ele vai buscar aquele homem. O chamado eficaz acontece quando Jesus ele entra em Samaria. Samaria tem uma cidade inteira para ser salva. Mas a Bíblia diz que era forçoso Jesus desviar o seu caminho e entrar em Samaria. Por quê? Porque havia ali uma mulher que precisava ser resgatada, uma mulher que precisava ser chamada eficazmente. O que garante que os eleitos eles serão salvos? É o chamado de Deus no coração, porque o chamado de Deus ele é irresistível. Amém, igreja? Ninguém resiste ao chamado de Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? E uma vez que o evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele traz vida, é aquilo que a gente chama de regeneração, né? É o sopro da vida espiritual. E uma vez que a pessoa recebe vida espiritual, Deus infunde no coração dela também fé. A fé é um dom de Deus, não é algo natural do homem. Deus infunde no coração do homem fé e então ele responde ao chamado de Deus. Veja só, no caso de Lídia, a Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração para que ela pudesse atender às coisas que Paulo
dizia. Como que ela atendeu as coisas que Paulo dizia? Subentende-se, né? Pela fé. Porque para atender as coisas que Paulo dizia era preciso crer. Então Deus, quando Ele abre o coração, Ele infunde fé e a pessoa responde ao chamado de Deus. É assim, meus irmãos, podemos dizer que acontece o processo de salvação. É assim que é revelado nas Escrituras. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Somos chamados a pregar o Evangelho. Quem vai atender o Evangelho? Aqueles que Deus abrir o coração e infundir no coração deles a verdadeira fé. Como aconteceu no caso aqui da nossa irmãzinha, que eu não vou lembrar o nome dela, Nala, né? Imagina, meus irmãos, imagine, né? Uma conversão como essa, onde a pessoa perde tudo, tem que deixar, talvez, deixou até o seu país, né? Deixou a sua família, deixou o seu país, deixou tudo para trás, por amor a Cristo. Quem faria isso? Somente alguém que teve o coração aberto por Deus, que recebeu a verdadeira fé no coração, para deixar tudo, queridos irmãos, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deu para compreender aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse ponto? Presbítero Marcos. Certo. As pessoas, mesmo que sejam predestinadas, não receberão, não se salvarão se não receberem a mensagem. Isso não implica em nós uma grande responsabilidade de levar todos. Com certeza. A igreja tem a responsabilidade de ir. Jesus deu uma ordem, né? Ide. Não obedecer ao ide é desobediência, é um pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Como eles irão crer se eles não ouvirem? Então, lá em Romanos 10, Paulo fala isso. Então, a igreja precisa ir. Agora, queridos irmãos, a igreja irá. Jesus disse, e será o evangelho pregado, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Jesus não colocou como uma hipótese. Jesus disse, e será pregado. O evangelho vai ser pregado. Acontece que se nós não pregarmos, outros pregarão. Se vemos como uma responsabilidade, iremos pregar o evangelho. Aos que estão perto e também aos que estão longe. Nem todos irão longe, mas como orou aqui o presbítero Ismael, nós temos missionários que nós devemos apoiá-los com orações, com ofertas. Por quê? Porque eles estão indo como nossos representantes a outras nações. Esse envio missionário está na própria Escritura. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, no livro de Atos, a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. No início, Barnabé era o líder da missão. Depois houve uma contenda entre eles, propósito de Deus, se dividiram, né? Em dois grupos. Barnabé foi para um canto, Paulo foi para outro canto. Hoje nós também enviamos missionários. A igreja presbiteriana tem enviado, presbiteriana do Brasil, só a nossa denominação, tem centenas de missionários enviados. Esses missionários precisam de oração, de fortalecimento espiritual, de apoio, porque imagine estar em outro país. Alguns países são até confortáveis, mas outros, né, ali eles correm grande risco. O que eles estão fazendo? Eles estão chamando. A pregação do evangelho é o chamado. Como eu disse, há o chamado geral e há o chamado eficaz, né? O chamado da vocação eficaz, que é o chamado de Deus no coração do pecador. Acho que acabou aqui. Vou fazer a pergunta mais ou menos baseada na pergunta do Marcos. Quanto à eleição, vou usar aqui uma hipótese. Vou usar o seu Dario. Por exemplo, o seu Dario é um eleito, mas ele nunca ouviu a palavra, a palavra não conseguiu chegar até ele. Vamos dizer que ele morasse lá na Coreia do Norte. Ele é eleito por Deus, mas a palavra não chegou, não conseguiu chegar. Essa é a minha dúvida. A palavra vai chegar. A Bíblia diz que Deus determinou os fins
e os meios, né? O fim é o que vai acontecer. Os eleitos serão alcançados. Os meios, a pregação do evangelho. Então o evangelho vai ser pregado de alguma forma. De alguma forma o evangelho vai chegar até ele. Deus vai levantar alguém, um folheto, uma porção das escrituras. O evangelho ele vai ser pregado. Isso está na onipotência de Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos o quê? Teu é poder, o reino e a glória, né? Então ele tem o reino, ele tem o poder e ele vai ser glorificado. Às vezes nós questionamos, né? Como o evangelho vai chegar? O evangelho ele vai chegar. Se não chegar através dos meus lábios, vai chegar através dos lábios de alguém. A questão é, por que nós temos que nos envolver com missões? Porque a igreja, meus irmãos, a igreja só está neste mundo para proclamar o evangelho. Porque o dia em que não for mais necessário proclamar o evangelho, Deus arrebatará a sua igreja. Deus arrebatará a sua igreja. Há pessoas que precisam ser alcançadas. Nós não estamos aqui nesse mundo de passeio, porque esse mundo é bom. Nós não estamos aqui simplesmente para vivermos, porque a nossa vida é como um sopro. Leia o Salmo 90 depois. Nós estamos aqui para cumprirmos a missão de proclamarmos o evangelho. A igreja, ela precisa se despertar para isso, para proclamar o evangelho. Aí a igreja cumpre a sua missão. As grandes promessas do Novo Testamento, elas estão ligadas à igreja enquanto a igreja avança. Enquanto a igreja avança na proclamação do evangelho. Sim. Como se dá isso na palavra, né? Porque muitos povos ainda não ouviram o evangelho, né? Isso se dá na palavra, não foi da vontade de Deus que eles ouvissem o evangelho. Mas veja bem, as pessoas saem da sua nação. Elas saem da sua nação para visitar outras nações. E elas têm contato com o evangelho. Não foi isso que aconteceu lá em Atos 2? Certo. Então, o povo aprove a Deus ser a salvação. Esse povo eu não salvo. É assim mais ou menos. Mas posso trazer uma contribuição? Em Romanos 1:20, Paulo, quando está fazendo a sua defesa para Romanos, ele deveria ir, que os romanos deveriam enviar, ele fala porque as pessoas não são consideradas inculpáveis. Mas isso também pode ser visto ao contrário, porque ele diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, como esses homens são indesculpáveis, aqueles que foram chamados, mesmo que não receberam, de fato, o evangelho de outra pessoa, os próprios atributos divinos de Deus podem ser capazes de convencê-lo e convertê-lo. Então, pode ser capaz, né? Tem que ser intermédio de Cristo, mas o senhor pode revelar assim. Eu creio que não há nenhum justo, nenhum justificado e nenhum que foi predestinado que pode ser perdido. Sim, mas muito difícil, né? Nenhum dos tem. Nós temos várias formas de revelação, tá? Temos várias formas de revelação de Deus. Uma das formas de revelação é a natureza, que a gente chama de revelação não verbal. Ela mostra quem é Deus, que há um Deus criador, que há um Deus justo, que vai julgar o mundo com justiça. Mas você não pode chegar à luz do Evangelho, ao caminho de salvação, só pela luz da natureza. Tanto o Salmo 19 vai mostrar isso, como Paulo também vai mostrar depois em Romanos. O próprio homem, ele é uma das formas de revelação de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança. Mas por causa da queda, nós não refletimos isso mais de maneira perfeita. Então, para que os homens sejam salvos, eles precisam do evangelho da graça. Se o evangelho não chegou, é porque Deus não tem um propósito salvífico para aquelas pessoas. Tá,
Sim. A revelação de Deus traz também a revelação de Cristo, mesmo antes de Cristo ser revelado. Dá para entender, né? Eu entendi, mas não é possível dessa forma. Assim, pela luz da natureza. Aí a gente fala que ninguém antes do século I foi salvo. Porque Jesus só veio. Ah, não. Antes de Cristo. Antes de Cristo você tem Israel como luz para as nações. Você tem Israel como luz para as nações. Então Israel e os judeus, eles faziam evangelismo, né? Não chamava evangelismo, chamava proselitismo. Os judeus, eles pregavam o evangelho às nações. Como eu disse, as pessoas, elas saem de uma nação e vão para outra nação. Mas se eu entendi o que o presbítero colocou, ele estava falando, por exemplo, Dos povos aqui, por exemplo, os nativos. Sim. Eu acredito que foi muito difícil alguns judeus ter chegado aqui. Estavam sob trevas, é o que diz Isaías, né? Sem a luz, eles estavam sob trevas. Por isso que quando o evangelho o evangelho chega a luz sobre as nações. É a revelação geral, que é o que Jesus fala, Sim, e a específica, que é aquele sem ouvir não há salvação. a revelação geral, ela só torna o homem indesculpável. Ela não é suficiente para trazer a luz da salvação. Mas Deus não é menos injusto. Não. Todos pecaram. Isso. É. Deus não é injusto. Isso. Paulo faz a defesa disso, claro, em Romanos, né? Pedi para o Renato passar o primeiro slide. Bom, vamos lá. Tem muitas referências bíblicas aqui, meus irmãos. Eles começam esse capítulo 10 falando a respeito da predestinação. Como eu disse ali, quando coloquei ali os passos para a salvação, né? Ele começa com o primeiro passo, né? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida. Então veja só, Deus predestinou para a vida. A Bíblia é clara nisso. Todos, indiscutivelmente todos que Deus predestinou para a vida, e só esses. É a ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então veja só, todos que Deus predestinou, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar. Chamar eficazmente, porque muita gente é chamada. Na verdade, o Evangelho, ele está sendo pregado o tempo todo. Hoje, ele está sendo pregado talvez como nunca, pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, ele está sendo pregado. Então, todos que estão ouvindo o Evangelho estão sendo chamados. Mas o chamado eficaz, que é aquele onde Deus vai no coração do indivíduo, esse Deus, ele vai fazer somente com os eleitos, né? Veja lá Romanos capítulo 8, verso de número 30. Vamos lá, Romanos capítulo 8. É muito triste. Isso é algo que essa teologia, ela é muito importante para missões. Porque o missionário, ele vai com a competência de pregar o evangelho, não de salvar as pessoas. Por que o missionário tem que ter essa visão de que os eleitos, eles vão ouvir o evangelho, vão atender o evangelho? Às vezes, na igreja, a gente tem a tendência de querer agradar as pessoas. Então, nós vamos fazer uma igreja para agradar as pessoas. Vamos fazer uma igreja para agradar as pessoas. Vamos fazer uma igreja para... o que o povo gosta. Então, nós vamos fazer uma igreja do jeito que o povo gosta. Os irmãos estão compreendendo? Porque isso é humanismo. Então, eu creio... O pregador que faz isso, ele crê que depende dele agradar as pessoas, dele segurar as pessoas dentro do templo. Então, algumas igrejas negociaram na história isso. Aí começaram a introduzir na igreja vários mediadores, associando a cultura com a igreja. Os irmãos estão compreendendo? Agora, quando nós cremos que a salvação é uma obra exclusiva de Deus no coração do homem, nós somos fiéis à pregação da palavra. Eu prego fielmente a palavra. Por quê? Porque eu creio que aqueles que são de Deus, eles vão ouvir as Escrituras, eles vão permanecer na igreja, porque não depende de mim, depende do Senhor.
Então, o missionário ele não tem que se impressionar com o número de pessoas salvas. Às vezes, Deus quer salvar todo mundo, como aconteceu lá em Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Jonas fez a pior pregação que alguém poderia fazer. Com a pregação dele, a introdução, o conteúdo e a conclusão da pregação de Jonas era o quê? Dentro de 4 dias, Nínive será subvertida. Ele não falou, Deus ama vocês, Deus quer salvar vocês, Deus quer que vocês se arrependam. Deus tem um propósito para vocês. Ele falou, dentro de 4 dias vocês serão destruídos. E ele era um judeu pregando em Nínive, correndo as ruas de Nínive pregando. E Deus fez o quê? Converteu a cidade inteira. Agora, quando Jesus prega em Betsaida, em Cafarnaum, pregando, curando, fazendo milagres, quem se converte? As pessoas não se converteram, com o próprio Cristo pregando. E Jesus ainda chega a dizer, se eu tivesse pregado lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido e se convertido. Aí você faz o link, né? Por que Jesus não foi lá pregar em Sodoma e Gomorra? Porque não era do propósito dele. Aí Jesus disse, agora eu preguei, vocês vão ter uma condenação mais severa do que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Meus irmãos, a gente nunca vai entender o mistério de Deus. Quando Paulo fala a respeito desse tema que eu estou tratando aqui, lá em Romanos, como que o apóstolo Paulo termina a sua conclusão? Lá em Romanos 11, ele termina a sua conclusão. Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Ele vai falar, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Lhe ser restituído porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então isso é um mistério divino mesmo. Mas veja aí Romanos capítulo 8, versículo de número 30, Paulo vai dizer assim, ó, aos que predestinou, então aqui é o primeiro passo, né, que acontece lá na eternidade, é um decreto eterno. Aos que predestinou, a esses também chamou. Agora, como que Deus chama? Como que Deus chama? Deus chama no tempo e na história. Deus chama no tempo e na história. Lídia, como foi chamada Lídia? Na beira de um rio, através da pregação de Paulo. Como você foi chamado? Alguém chegou, te apresentou o evangelho, alguém te convidou para vir para a igreja. Cada um de nós foi chamado de uma maneira diferente, mas o chamado de Deus para nós foi eficaz. Ele chamou eficazmente. Outras pessoas são chamadas, mas elas ficam como que a olhar as nuvens. Não há um chamado eficaz no coração. Os irmãos estão compreendendo? A nossa oração deve ser, Senhor, chama eficazmente aqueles a quem o Senhor quer salvar. Usa a minha vida como instrumento da pregação do teu evangelho. Deus chama pela palavra e pelo Espírito. Comentarista aqui, que eu estou usando aqui, da Confissão de Fé, né, o Chad Van Dixhorn, ele diz o seguinte, ele vai trazer o pensamento, porque além da Confissão de Fé, muitos livros foram escritos por aqueles que participaram da Assembleia de Westminster. E ele traz o pensamento daqueles homens. Um pensamento que ele traz é o seguinte, até mesmo a pregação exaustiva a uma pessoa, direta ou indiretamente, da palavra de Deus, provará ser inútil, a não ser que Deus abra o seu coração, abra o coração dessa pessoa pelo seu bom Espírito. Eu posso pegar uma pessoa e pregar o evangelho para ela, pregar exaustivamente. Ela não vai se converter, a não ser que Deus venha e abra o coração dessa pessoa. Irmãos, olhem para o Novo Testamento, para as páginas do Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez?
Ele, diante dos olhos das pessoas, ele curou enfermos. A Bíblia diz que tinha lugar que Jesus chegou e ele curou todos os enfermos da cidade. Veja Mateus capítulo 4, não ficou um doente. E foi curado gente de tudo quanto é jeito. A Bíblia fala que foi curado, pessoas, era leproso, eram pessoas aleijadas, eram pessoas que tinham problemas mentais, todos foram curados por Jesus. E as pessoas, elas não se converteram. Jesus curou um cego de nascença, que foi levado perante o Sinédrio. Eles disseram assim, dá glória a Deus, porque esse aí é só um homem, não creia nele, né, em Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro já tinha morrido, há 4 dias, e as pessoas não creram nele. Por quê? Porque não houve um chamado eficaz no coração. Não é o chamado externo, não é o espetáculo que levará alguém a se converter. O que leva à conversão é a ação do Espírito Santo no coração, chamando eficazmente. E aí isso nos ensina a orar pelos nossos filhos, né? Orar pelas pessoas que nós queremos que sejam salvas. Se Deus não abrir o coração ficará o quê? Fechado, né? E uma vez que Deus abre o coração, veja ali o final da frase. Tirando-os por Jesus Cristo, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza, e transportando para a sua graça e salvação. Isso é algo que Deus faz, né? Deus, ele tira do estado de morte e traz para o estado de graça e de salvação. Veja lá Efésios capítulo 2. Efésios 2, do verso 1 a 5, vai dizer assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, como diz a confissão, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então há uma mudança de estado. Deus tira do reino da morte e Deus traz para o reino da vida. E se nós prestarmos atenção no texto, na força das palavras, vamos ver que nós somos inteiramente passivos. Deus vem, Ele tira daqui e Ele coloca aqui. Ele faz isso. Ah, pastor, mas eu exerci fé. Você exerceu fé porque Deus te deu vida e colocou no seu coração essa fé salvadora. E aí, meus irmãos, Paulo vai dizer que nós, da nossa salvação, nós não temos do que nos gloriar, mas nós temos que dar glória a Deus pela nossa salvação. Próximo slide. Isso ele faz, né? Como Deus faz isso? Deus faz isso iluminando o nosso entendimento espiritual, a fim de compreendermos as coisas de Deus para a salvação. Veja aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
Repare na expressão que aparece ali no verso de número 18. Iluminados os olhos do vosso coração. O coração em trevas, ele não enxerga. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz aí. Mas uma vez que Deus, ele vem, ele ilumina, ele lança luz sobre os olhos. Aí você começa a compreender por que você foi chamado por Deus. A esperança do seu chamamento. E aí nós começamos a compreender as coisas de Deus. Meus irmãos, esse é um testemunho muito comum, né? Que a gente às vezes escuta no conselho. A pessoa, ela começa a falar, olha, antes eu não compreendia, eu não entendia. Mas agora eu compreendo. Por quê? Por que antes não compreendia? Porque os olhos do coração estavam o quê? Cegos. Mas Deus vem, Ele ilumina os olhos do coração, né? Que são os olhos do entendimento. E veja o que Deus faz. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Renovando a vontade. Renovando as suas vontades e determinando pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus, mas de maneira que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Há uma abundância de textos, né? Vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Nós fizemos uma exposição nesse texto há 2 domingos atrás. Ezequiel capítulo 36 vai falar sobre um povo inteiramente mergulhado no pecado. Eu não vou pregar de novo, viu, meus irmãos? Um povo inteiramente mergulhado no pecado. Agora veja bem, como é que um povo inteiramente mergulhado no pecado vai sair do pecado? Não sai. A não ser que Deus intervenha na vida do pecador. Olha o que Deus faz, olha o que Deus diz que Ele vai fazer no verso de número 24 em diante. Repare que o homem parece ser inteiramente passivo. Todos os verbos denotam a ação de Deus, Deus como agente. Veja o verso de número 24, diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aqui, antes de eu continuar, aqui nós temos uma linguagem neotestamentária, embora o texto seja do Antigo Testamento. Por quê? O povo de Israel estava onde? Na Babilônia. Mas Deus está dizendo o quê? Eu vou trazer vocês de todos os países. E vou congregar vocês na terra. A ideia aqui é do Novo Testamento, onde Deus vai trazer pessoas de todas as nações, de todos os países, de todos os povos, e vai colocar em uma só terra, que nós entendemos que é novo céu e nova terra. Como Deus vai fazer isso? Veja o verso de número 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, que é o nosso batismo. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Por quê? Olha só que interessante, trazendo aqui para o Novo Testamento. Todas as pessoas que são batizadas por nós, elas abandonam o quê? A idolatria. O ser humano sempre vive em alguma forma de idolatria. Por isso ele diz aqui, de todas as vossas imundícias, né, que são os pecados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, prega o evangelho a todas as nações, ensinando-os todas as coisas que tenho ordenado, né, e batizando essas pessoas. E as pessoas que vão ouvindo o chamado, elas vão crendo e vão sendo purificadas dos pecados e da idolatria. Veja o verso 26. Aí Deus diz: Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os
observeis e habitareis na terra. Amém, meus irmãos? Quem faz tudo aqui é o quê? É Deus. Deus, Ele faz tudo. Ele congrega, Ele reúne esse povo, Ele purifica esse povo. Deus, Ele dá um novo coração, Ele dá um novo espírito e Ele coloca esse povo na terra. Como Deus faz isso? Através do seu chamado eficaz, iluminando os olhos do coração, né? E do entendimento. Veja aí mesmo Ezequiel capítulo 11, verso 19. A confissão fala que Deus coloca uma nova disposição no coração. Ezequiel capítulo 11, verso 19 fala sobre isso. Quem achar pode ler bem alto, para sair lá no som da mídia. Lê o 20 também, Dario. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso, né? Depois ele vai mostrando que as pessoas que recebem esse novo coração, esse novo espírito, elas passam a detestar a vida que tinham antes, a sua idolatria, né? Toda a sua idolatria. Tanto aqui o capítulo 19 quanto o capítulo 36 de Ezequiel refletem isso. E uma vez que Deus nos dá um novo coração, meus irmãos, muda-se a disposição do coração. E aí o homem passa a atender a Deus. O que é verdade, que as Escrituras mostram, é o seguinte: o nosso coração, pela natureza natural, nosso coração natural, ele não tem boa disposição para com Deus. Mas quando Deus nos dá um novo coração, Ele muda a nossa disposição. E aí nós passamos a observar o caminho e a vontade dEle. Não foi o que aconteceu com Lídia, estou tomando Lídia aqui como paradigma, né? Deus abriu o coração dela para que ela fizesse o quê? Atendesse às coisas que Paulo dizia. Foi Deus que abriu o coração dela, não foi ela que abriu o coração. O seu próprio coração, foi Deus que abriu o coração dela. João capítulo 6, verso 37. Quem achar pode ler bem alto. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui mostra que todos aqueles que são chamados eficazmente, eles vêm livremente a Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E ele vai como? Ele vai livremente. E uma vez que esse vem a Cristo, Cristo jamais o lançará fora. Mas quem vai a Cristo? Todo aquele que o Pai lhe dá. Ó, meus irmãos, é diferente de vir à igreja, é diferente de vir até o batismo. Porque Jesus vai dizer, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, em teu nome fizemos muitas coisas. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Eles não foram a Cristo. Eles foram atrás de outras coisas. Agora, aqueles que vão a Cristo, eles vão por causa do Pai. Todo aquele que o Pai me dá, ou todo aquele que o Pai me deu, né? Deu quando? Lá na eternidade. Todos aqueles que foram dados a Cristo, eles virão a Cristo, né? E Cristo não os lançará fora. Tem uma abundância de textos, tá, meus irmãos? Vocês viram lá no slide anterior. Aqui nós selecionamos alguns, só para a nossa lição. Próximo slide. Os dois próximos versículos aí, pastor, complementa essa. Então, porque
O 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus. O que eles vão dizer com esse parágrafo 2 é o seguinte: por que Deus escolheu quem Ele quis escolher? Porque Ele quis quem Ele quis. E Ele não escolheu alguém porque Ele previu em nós alguma coisa boa. Não. Veja bem, Deus não escolheu a nação de Israel? Escolheu, não escolheu, meus irmãos? Israel foi uma nação escolhida. De todos os povos da terra, Deus escolheu quem? Você sabe de alguma outra nação escolhida que fora Israel, no Antigo Testamento? Só Israel, né? Israel era um povo... Como que era o povo de Israel? Povo de dura serviço, povo rebelde, povo que Deus teve que tratar com dureza muito tempo, muitas vezes, né? Primeiro morreram lá no deserto, depois, no tempo dos juízes, cada um fazia o que queria. Quando o juiz era firme, o povo era firme. Quando o juiz não tinha o juiz, o povo voltava à bagunça do pecado, à idolatria. Durante todos os reis, olha aqui para mim, você tem os reis, quando Israel se divide, depois da morte de Salomão, você tem os reis do sul e os reinos, o reino do norte, né? Do reino do norte não teve nenhum rei bom, nenhum. Todos eles foram maus. Do reino do sul teve lá alguns que se salvaram. Foram mais ou menos, né? O povo foi levado ao exílio mais de uma vez. Depois veio o exílio babilônico, que foi o pior de todos. E depois o povo fez o quê? Foi dominado por Roma por causa da sua desobediência. Não bastou, crucificaram a Cristo, veio o ano 70, Israel foi completamente destruído, depois foi restaurado agora como nação há pouco tempo. Um povo duro, mas era o povo que Deus escolheu. O próprio Deus fala lá em Deuteronômio, não escolhi vocês porque vocês eram os melhores, não, vocês são uma nação pequena. Então, meus irmãos, a escolha de Deus, né, e o chamado eficaz é da livre graça, não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado, né, ou regenerado, e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a responder a Ele, a receber essa graça que é oferecida aí, comunicada. O que Deus mostra é o seguinte: todos os homens, ninguém é capaz de responder ao chamado de Deus, a não ser que Deus regenere, lhe infunda a fé e o capacite a responder ao chamado. Próximo slide. As crianças, né? Aqui é um tema um pouco polêmico. As crianças. Porque na nossa visão geral, a gente entende o seguinte: as crianças, elas estão salvas, né? Todas as crianças, elas estão salvas. Mas não é o que a Bíblia mostra. Se você ler lá, então, Deuteronômio, final de Deuteronômio lá, quando Josué vai guerrear contra Og e rei de Bazã, né? Esqueci lá o nome do outro rei. Não. Ele vai guerrear lá contra os dois reis que depois vai ser a terra lá antes do Jordão. Vamos lá. E Moisés, ele fala que ele não deixou nenhum sobrevivente. Nenhum sobrevivente. A terra da Transjordânia, lembrei agora o nome lá, né? Que pertenciam a dois reis poderosos. Só de um rei lá, mais de 60 cidades. Quando Josué vai invadir a terra prometida, Deus fala o quê? Não é para fazer pacto com ninguém aí. Todo mundo aí tem que ser exterminado. E é duro a gente falar, mas inclusive as crianças. Por quê? Porque era um povo mau, né? Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, nós entendemos o seguinte: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas,
são regeneradas por Cristo e salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aquilo que o Ricardo comentou, né? Mas de uma maneira diferente. E as crianças, né? As crianças, elas vão compreender o Evangelho? As crianças muito pequenas? Não. Pessoas com problemas mentais vão compreender o Evangelho? Não. Como elas serão salvas? Nós cremos que todas aquelas que Deus quer salvar serão salvas. Aí fica um apêndice. Todas serão salvas? Serão salvas todas aquelas a quem Deus quer salvar. De um jeito ou de outro, Deus vai salvar. Regenerando pelo seu Espírito, dando vida e dando vida eterna. A salvação de todos estes é um mistério de Deus. Nós não podemos dizer foi salvo ou não foi salvo, mas todos aqueles que Deus quer salvar serão salvos. Os pequeninos. Porque dos tais é o reino, né? É o reino dos céus. O que ele quer dizer? Muito bom, né? Ou os comentaristas, de forma em geral, vão dizer que ele estava falando daqueles pequeninos. Daqueles pequeninos. Especificamente daqueles. Vamos pensar nos vários pequeninos da Bíblia. Certo? Vamos começar lá pelos do Egito. Deus disse o quê para Moisés? Toda casa que tiver marcada com sangue, o destruidor vai passar sobre a casa. E aí está a palavra Páscoa. Passar sobre. Mas toda aquela que não estiver marcada pelo sangue, o destruidor trará a morte. E que tipo de morte você acha que é ali? Morreram todas as crianças, inclusive da casa de Faraó. A Bíblia fala que aquelas crianças não estavam na aliança. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, circuncide todas as crianças de 8 dias, com 8 dias de vida para cima. A criança que não estiver circuncidada deve ser eliminada. Não tem aliança comigo. Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Então, como eu disse, é um tema polêmico para nós. Mas se nós tivermos um pensamento minimizado, nós deveríamos orar então para que todas as crianças do mundo, né, que vão morrer sem Cristo, que elas morram na infância, porque aí elas teriam esperança de ir para o céu. Se nós entendêssemos que todas as crianças, por serem crianças, elas estão salvas. Você concorda comigo ou não? Quando Deus, dura essa palavra, quando nasce lá Ismael, você tem Ismael e você tem o Isaac. Deus diz o quê? A minha aliança é com o Isaac. Porém, do Ismael eu vou fazer uma grande nação, porque ele é filho de Abraão. E ele foi circuncidado. Mas a minha aliança é com Isaac. Antes dos gêmeos nascerem, a Bíblia fala, antes dos gêmeos nascerem, Jacó e Esaú, Deus diz, amei Jacó, odiei a Esaú, antes deles nascerem. É um mistério, né? Como diz ali, ó, chamadas pelo ministério da palavra, mas a salvação dessas pessoas é um mistério. Próximo slide. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra, né? Porque a palavra, quando ela é pregada na praça, ela é pregada para todo mundo. Os não eleitos, posto que chamados pelo ministério da palavra e tenham alguma das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos, né? Olha quantos textos da Bíblia vão falar isso. Porque os não eleitos, eles vão ouvir a palavra. Eles vão até, vamos dizer assim, ter simpatia pela palavra.
mas eles não serão salvos. Veja só como exemplo João capítulo 6. Verso 66. João 6, a partir do verso 66, diz assim: à vista disso, né, à vista da dura pregação de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Né? Enquanto Jesus, olha só o contraste que João faz. Enquanto Jesus fazia milagres, multiplicava pães, as pessoas estavam ali, né? Estava todo mundo ali com ele. Quando Jesus começou a dizer, vocês estão vindo a mim só para comer pão, e começou a pregar duro para o povo, as pessoas já não queriam mais andar com Jesus, né? É aquela coisa lá, enquanto a igreja tem festa, está cheia, na reunião de oração, está vazia, né? Os discípulos abandonaram ele. Então Jesus perguntou aos 12, e vocês também vão querer me abandonar? Vão querer se retirar? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então olha só o Judas. Porque a confissão de fé traz aqui como exemplo o Judas, né? O Judas, ele foi chamado pelo ministério da palavra. O Judas teve operações do Espírito Santo nele, tanto que ele realizou milagres em nome de Cristo. Mas o Judas, ele não era convertido. Ele não era convertido. E ele era o filho da perdição, né? Então, Paulo vai falar sobre isso também. Muitos estão conosco, mas são convertidos? Próximo slide. Acho que esse é o último slide nosso. É o último. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio, né? Por qualquer outro meio, os que não professam a religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza, e com a lei da religião que professam, dizer e manter que essas pessoas podem ser salvas é pernicioso e detestável. Deixa eu explicar isso aqui. As pessoas só podem ser salvas através de Cristo Jesus, através da regeneração e da operação do Espírito Santo em seus corações. Elas não podem ser salvas de outra forma. Aquelas pessoas que conformam a sua vida exterior à religião, elas não serão salvas. Só serão salvos aqueles que foram, lá na eternidade, predestinados e justificados quando Cristo morreu na cruz por eles, e chamados eficazmente em seus corações para a salvação. Outro meio de salvação, meus irmãos, não há. E é por isso que a igreja, ela dá tanta importância às missões. Às missões. Porque a igreja entende que toda criatura precisa ouvir a palavra. E que os eleitos serão salvos, né, chamados eficazmente através da pregação dessa palavra. Amém, igreja? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, vou passar aqui para a Fábia. Então, sobre essa lição, né, posto que é uma lição muito profunda, você pode pegar no site do Monergismo, coloque na internet assim, Monergismo, Confissão de Fé de Westminster. E aí, lá vai estar a confissão de fé, você vai no capítulo 10 e você, com calma, pode ler todos os textos prova, todos os textos bíblicos prova.
que se a gente fosse ler todos os textos bíblicos aqui, nós passaríamos várias semanas só nessa lição. Então nós escolhemos aqueles que são chave, né? Mas lá você pode examinar todos os textos prova e, vamos dizer assim, ter mais argumentos, né, para conformar esse conteúdo ao seu coração.